Bom, estudo para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou ler algumas coisas que mudaram. Quer dizer, eu vou ler os artigos que tiveram alterações. Eu peguei um conteúdo aqui que fala quais artigos foram alterados em 2019, 2020 e 2021. E são bastantes. Quer dizer, tem muitos em 2019, teve bastante, teve só um em 2020 e teve pouquinhos em 2021. Vamos lê-los. Primeiro, artigo 15 e 16A. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, se tem paralelos entre eles. 122 em 2020. Não teve mudança do 122 em 2019. E 122 também não teve mudança em 2021. Em 2021, 1955, 59, 75, 1226 e 1226. Não tem paralelos, não. Que bom. Então vamos ler tudo. Primeiro 16. Será que eu leio na ordem ou leio como se fosse de ano em ano? Bom, eu vou ler de ano em ano para não me confundir. Em 2019 teve primeiro o 15 e 16. Essa aqui é do capítulo 2, aquela que só caiu uma única vez no concurso. Ih, meu trequinho não tá abrindo, não. Meu livro mágico não tá abrindo. Ih, travou. Livro mágico, livro mágico. Eu abri coisa demais. Conteúdo, conteúdo. Isso. Bom, tinha uns sons aqui. Não sei se você estava ouvindo do computer. São elas que eu estava assistindo. Mas agora eu não quero mais assistir elas não. Só quero ver os normas. Eu achei que elas estavam travando no meu computer. Tô tentando fechar elas. Mas tá demorando. Eu não consigo abrir, fucker. Meu livro de internet, meu livro e-book não tá funcionando, fucker. God. Meu Deus. Não, não. Eu já tô 2 minutos aqui esperando o treco abrir pra eu poder ler a coisa. Ah, que droga, não tá indo. Livro. Ô livro, você tem que aparecer pra poder te ler. Sora, solia, te salisa, te salisa, te tá. Não consigo ver. Droga, vou fechar a coisinha. Merry Christmas. E abrir que é fechada. Agora já tô 3 minutos aqui esperando essa coisa abrir. Não dá pra dar pausa nesse treco que eu tô usando, não. Abriu.
Mais uma coisa que eu quero. Ah, aqui, cliquei. Já tô 4 minutos esperando isso aqui, meu. Agora tá carregando. Ih, carregou finalmente. Caraca, sabia que tem 37 páginas de conteúdo. Bom, caraca, o artigo 15 é grande. Vai. Em 2019 tem o artigo 15 e o artigo 16 que mudou. Daí, artigo 15, as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal de serventias judiciais tramitarão na formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes. Aqui, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os serviços de que trata o artigo 1, inciso 1 e 2 do provimento de 2017 até pelos de 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar. Daí o procedimento disciplinar é a apuração preliminar, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Apuração preliminar porque a gente não sabe as coisas. Afinal, poderá ser arquivado ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Segunda, procedimento disciplinar é a sindicância. Sindicância é quando o fato disciplinar, por sua natureza, passa a determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Terceiro procedimento disciplinar é o processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou dispensa. Demissão ou dispensa e bem do serviço público e a cassação de aposentadoria. Essas coisas aparecem no conteúdo de direito administrativo no teco de servidores do Estado de São Paulo. Bum, 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 bum. Daí tá instaurada a portaria, na cassação de aposentadoria, daí suma 1, os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3, processo administrativo, sindicância e apuração preliminar, serão instaurados por portaria dispensando um registro em livro, com a descrição dos fatos e a identificação do servidor, o completo, matrícula, cargo e posto de trabalho, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Súmula 2. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento do oficial de justiça ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional no formato PDF. Com as seguintes informações: dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição, CPF, endereço, inclusive CEP e classe processual de acordo com o procedimento instaurado. Súmula 3. Recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado, com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída, em razão de natureza de ação e anotação. A anotação do segredo de justiça será gerada automaticamente pelo sistema informatizado na distribuição dos procedimentos disciplinares. Súmula 4 do 15. Nos procedimentos disciplinares decorrentes da reclamação apresentada fisicamente após a instauração e distribuída fisicamente. E a distribuição de procedimento da unidade de tramitação digitalizadora juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo-se o prazo de 45 dias para sua retirada pelo reclamante sob pena de inutilização vedada o peticionamento eletrônico judicial. Súmula 5. O corregedor geral da Justiça poderá avocar procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente a pedido ou de ofício, designar juiz corregedor, processante para todos os autos pertinentes e atribuir serviços auxiliares de unidades diversas daquela a que estiver vinculado o servidor. Daí o artigo 16 não mudou, mas foi a súmula 1, foi o 16A que mudou. E o mais 16 também mudou, só que foi em 2021. Então vamos aproveitar e ler os dois. Artigo 16 até o 16A. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de uma decisão e as medidas cautelares impostas revogadas em qualquer procedimento. Eu vou aumentar aqui. Ih, não estou conseguindo aumentar a letra. Então. Que saco.
Não consigo aumentar a letra dessa coisa, meu. Voltando. Tá. A instauração da decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo na natureza disciplinar por meio de mensagem eletrônica com informação de número de processo. E assim, é de acesso aos autos digitais derivados de sigilo simples no caso de instauração para processamento pela diretoria, corregedoria, de COGE, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias, processos administrativos, parágrafo único, qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete o funcional do servidor, como afastamento de punições aplicadas ou cumpridas, será informada a secretaria competente na área de recursos humanos. Artigo 6, tá. Parágrafo único, consolidação dada pelo... Ué, não tem nada aqui, não tem nenhuma information. Tá tudo errado. Então, pulando isso. Artigo 16A. Havendo alteração do posto do trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15, com o procedimento disciplinar digital em curso, será redistribuído ao juiz corregedor respectivo observado as seguintes regras. Inciso 1... Deixa eu ver quantas regras tem. 1, 2... Acho que só tem 2 regras mesmo. As seguintes regras. Se o novo posto de trabalho corresponder a uma unidade de que trata o artigo 1, inciso 2 e 4 do provimento tratado de 2017, alterado pelo provimento tratado de 2019, os procedimentos disciplinares deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria, para envio de unidade de destino utilizando a funcionalidade de distribuição, preservando-se o número de processos e os andamentos já inseridos pela unidade de origem e a tramitação digital. Segundo regra, se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades decretadas no artigo 1, inciso 3, 4 e 5 do Tratado de 2017, alterado pelo 2009, a unidade de tramitação deverá materializar, imprimir e encaminhar os procedimentos disciplinares mediante carga ao distribuidor que providenciar o envio à unidade do destino utilizando-se da funcionalidade de movimentação unitária para as anotações necessárias. Bom, próximo. Demorei 10 minutos. Bom, nesses 10, 12 minutos aqui, 4 minutos foi só para conseguir que o Teco carregasse o conteúdo. Bom, próxima coisa que alterou em 2019 foram 63. Indo para 63. Aqui, seção dos livros classificados obrigatórios, sobre os livros obrigatórios. Daí ele fala aqui dos ofícios, os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros: auxiliar dos livros, tem o terceiro advogado, e visitas, um livro de visita a correções, um livro de protocolo de autos e papéis em geral, um livro de registros feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc., um livro de registro de decisões terminativas proferidas em feitos administrativos, e um livro de pertinentes à corregedoria permanente previsto no artigo 23, quando for o caso, no que couber. Perfeito. Próximo coisa, 68, o 69 também. 68, ainda desse capítulo, do mesmo capítulo de 63, dos livros obrigatórios. 68 diz assim: o livro Protocolo de Autos e Papéis em Geral, que é um dos caras que estava lá no 63, com todos os desdobramentos quantos recomendam, a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro de entrega ou remessa que não impliquem uma devolução e excepcionalmente para o uso estabelecidos no artigo 69, súmula 3. Tem o artigo 69, a carga e descarga dos autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente serão feitas eletronicamente, controladas exclusivamente por intermédio de sistema, onde serão registrados obrigatoriamente no campo próprio o envio e o recebimento e a devolução com indicância na data e de usuário responsável para cada ato. Daí leio súmulas do artigo 69. Leio, sim. Para os usuários externos, o Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradorias, as cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático, devendo ser impresso relatório de carga em duas vias, para que haja o lançamento efetivo e recebimento pelo destinatário. Com posterior arquivamento no classificador previsto no artigo 75 do inciso artigo 75, inciso 7, ou juntados autos na forma do artigo 62, súmula ou inciso 8. Não, errei, não tem inciso 8.
Súmula 2, 69. Poderá o juiz indicar o servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Súmula 3. Em caso de disponibilidade do sistema informatizado, as cargas serão registradas no livro protocolo dos autos em papel geral. E papéis em geral, artigo 63, inciso 2. Estabelecido o sistema será feito o registro de carga de sistema para controle anotando-se no livro. Próximo artigo, 71 e depois 98. Artigo 71, tá ainda nesse treco de livros da corregedoria. Todas as cargas receberão as correspondências baixas, assim como restituídos os autos ou mandados na presença do interessado sempre que possível ou por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizado, a carga eletrônica será lançada certidão dos autos mencionados, a data de carga e de restituição de acordo com os assentamentos do livro protocolo. Próximo, 98. O 98 tá no... Escrituração... Não. No capítulo dos ofícios de justiça, capítulo 3, tá. 98. Aqui na seção de movimentos dos autos. 98. Constatarão sob qualquer pretexto termos de conclusão ou de vista sem data ou ainda a permanência dos autos... Espera, acabei de ler errado. Comecei no 98 e pulei 3 linhas para o súmula 1. Voltando, artigo 98. Constatarão os termos de movimentação do processamento dos dados da data do efetivo encaminhamento dos autos e sempre que possível, os nomes por extenso dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se referam. Ou seja, tem que ter informação lá no termo de movimentação. Súmula 1. São vedados, sob qualquer pretexto, com termos de conclusão ou de vista sem data ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Súmula 2. Nenhum processo será entregue com termo de visita a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. Súmula 3. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescentando-se a carga em meio físico ou eletrônico somente quanto os autos concluídos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até a data do expediente da dia. Súmula 4. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se a essa ocorrência no assentamento da carga. E súmula 5. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Pronto. Próximo, 104A. 104A. Não, olha aí, 102. E ainda é o 102 e é o 104A. Tipo, é a coisa que mais cai no concurso. O requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado que reconhecer a existência e obrigação de pagar quantia certa ao alimento desperdício e a certidão de teor de decisão para fins de protesto extrajudicial, qual deverá indicar. As informações são as mesmas de sempre: número de inscrição de cadastro do Ministério da Fazenda, tipo CPF, CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e o endereço do credor, e a mesma coisa para o outro. Só que é do devedor. Um do devedor e outro do credor. Voltando. E terceiro, não precisa da informação do número do processo judicial, o valor da dívida e a data que, após intimação de executado, decorreu do prazo legal para pagamento voluntário. Eu vou ler de novo o caput, artigo 104A. O requerimento escrito do credor. Um credor. Tratando-se da decisão judicial transitada em julgado, já completou a coisa, que reconheça a existência de uma obrigação de pagar. Então, o credor falou: a gente ganhou o processo e agora a gente quer receber o pagamento. Pelo menos a gente tem obrigação de pagar uma quantia certa aos alimentos. Daí, depois que ele requeriu isso aí, faz um carinha lá, um expedidor, que tipo das certidões, um escrevente vai expedir uma certidão de teor de decisão para fins do protesto extrajudicial, ao qual deverá indicar. Aqui tem uma certidãozinha escrita qual é o que estão devendo para você, meu amigo, pro credor. Eu não sei, na verdade, não sei quem é se o credor é o cara que paga ou é o cara que paga ou é o cara que recebe. Bom, daí ainda do súmula 104A, as certidões serão expedidas no prazo de 3 dias. 3 dias para uma certidão de pagamento de dívida. Expedidas por prazo de 3 dias, contadas na data de recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Número 2. Expedidas a expedição de certidão de processo que corre em segredo de justiça dependerão do despacho do competente.
do juiz competente. Número 3. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Protesto, responsabilidade do credor. Súmula 4. Ao requerimento do executado, o protesto será cancelado. A requerimento do executado, o processo será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício, e a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado na data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral de obrigação. Súmula 5. Nas sessões monitórias, havendo conversão do mandato monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, súmula 2 do CPC. A certidão para fins do protesto deverá conter a conteúdo do mandato monitório, com a obrigação de pagar quantia certa sob as penas da lei. B. A data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data de recurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamentos. C. A data do decurso do prazo para pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Interessante. Ponto. Terminou 104. 162 é o próximo. 162 de 2019. 162. Vamos ver se é uma coisa que caiu na prova alguma vez. 162. Ele está no capítulo da consulta e carga dos autos. Consulta e carga dos autos. Isso, já caiu. Caiu. Era coisa de advogado e estagiário relacionado na OAB para ver os autos de segredo e essas coisas. Aqui. 162. O escrivão ou escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução dos autos. Escrivão e escrevente. Daí, quando está indo, registra. Mediante anotação no sistema informatizado oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema na carga elétrica, observado as seguintes cautelas. Daí o escrivão vai lá, os caras fizeram pedido de pegar como os autos. Daí o escrivão que vai estar lá no ofício vai fazer a anotação que o cara está pegando. Daí, mas tem que pegar umas cautelas, as cautelas para que tudo dê certo, né? Na retirada dos autos, o advogado estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Ou seja, a pessoa que... Essas 3 pessoas aí que apareceram, o advogado, o estagiário e o cara que tem permissão, eles têm que assinar, são os caras que podem pegar os autos, né? Eles têm que assinar que pegaram, certo? E a segunda e última cautela é, na devolução do feito, o servidor de ofício de justiça ou de seção administrativa efetuará a baixa no relatório da carga, juntando imediatamente aos autos, ou seja, devolveu, imediatamente devolve, coloca lá no trequinho certo. Súmula 1. O livro protocolo, os autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso que serão lançados no livro uma assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga de recebimento. É interessante essa coisa, esse livro de protocolo. Daí no livro e no auto tem que fazer assinatura. No livro tem que ter uma assinatura para quem vai e no auto um termo de carga de recebimento. Recebimento e destinatário. Súmula 2. No relatório eletrônico ou no livro protocolo constatarão o número de carteira profissional e respectiva seção expedida pela OAB em nome do destinatário ou o número de carteira de identidade. Quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogado, é facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Súmula 3. A baixa da carga dos autos constantes de relatório eletrônico ou de livro protocolo far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constatarão designação de ofício de justiça ou da seção administrativa e um número de processo, tipo de demanda, nome das partes e data de devolução. Cada auto processual corresponderá a um recibo de subscrição pelo servidor, não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Pronto. Próximo artigo 176 e 187. 186 e 187. Essa aqui tá 166, 177, está no artigo de seção, da seção do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado.
Disposições gerais, artigo 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão determinativa, incluindo nesse último caso a hipótese de decisão ou de extinção do processo em razão de estabilização da tutela de que trata o artigo 304, súmula 1 do Código Processual Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada sua extinção. Artigo 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, 3 vezes 10, 30 dias, e serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema de empresa terceirizada. Esse sistema é SGDAO, SGDAO, é o SADAO. Sadão. Próximo artigo é o 179 que fatalizou. Só um artigo, pulando o artigo, é autorizado o arquivo provisório de processo que encontre em fase de execução de título judicial há mais de um ano, nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes do cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Sério, eu não entendi 179 não. Próximo, 189. O 189, eu não sei se é até o 189 que mudou ou o 189 só que mudou. Bom, tá no desarquivamento. Desarquivamento, já caiu na prova também. Os ofícios de justiça requerirão, quando necessários, processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo uma solicitação diretamente no sistema de empresa terceirizada, o CGDAO, SIGIDAO, vou fazer uma mini mônica de SIGIDAO, S de sou, G, sou grande, D de defensor, sou grande defensor, aqueles, sou grande defensor, aqueles, alguma coisa com o, uvas, lateral. Eu sou o grande defensor dos. Sou o grande defensor aqueles uvas. Sou o grande defensor daquelas uvas. Eu sou o grande defensor das uvas. Seja ideal. Bom, emitindo a solicitação diretamente do sistema de empresa terceirizada e anotando no sistema informatizado oficial a data em que solicitado o desarquivamento do processo. 189 tem 5 súmulas ainda. Súmula 1. Se o interesse recair sobre o processo em apenso no momento de requisição, deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Súmula 2. Antes de requisitar o processo em ofícios de justiça, verificação se o processo foi, de fato, remetido para a guarda de arquivo terceirizado, mediante consulta prévia do sistema de empresa terceirizada, CGDAU, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto de solicitação não se encontra no próprio ofício. Súmula 3. Quando se trata de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça, integrantes do fórum regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, que a que vai solicitar ou pertenceria o processo ora solicitado. Súmula 4. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias, 5 mais 5, 10 dias, contados da data de requisição no sistema de empresa terceirizada, CGDAU. E súmula 5. Assim que recebidos os autos de arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o que? Se recebeu, lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema de empresa terceirizada CGDAU, evitando assim as novas requisições do processo já que se encontram nas unidades judiciais. Novas requisições. Bom, isso aqui só praticamente você estava falando, né? Recebeu a coisa, coloca no dado do CGDU e no terceirizado e no teco oficial. Próximo, 189A e 189G. Caraca, tem tantos 189? Aqui, ó. Da pesquisa histórica. Subseção da pesquisa histórica, 189A. Permite a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nos dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda
Daí 139B, 139C, 139D, 139E, 139F. É muita coisa. E eu não vou ler não. Bom, eu vou ler o 139. Vou ler esses carinha aqui, o 189E, que tem uma sigla interessante. Uma nova sigla, o 189F que tem um prazo, e o 109G que é o que mudou, mas que tem a fala do acesso à informação. 109E. Recebido o pedido de credenciamento, termo de compromisso de sigilo, confidencialidade devidamente assinado após autorizada a pesquisa pelo presidente da comissão permanente de avaliação documental, comissão C, permanente P, avaliação documental AD, CPAD, comissão permanente de avaliação documental. Comissão Permanente de Avaliação Documental. Agora, uma mnemônica. CPAD. Carros podres, amanteigados, de carros podres amanteigados num desastre. Carros podres amanteigados de desastre. Carros podres amanteigados de desastre. Tô imaginando um carro podre de manteiga. Próximo. Ao pesquisador e à empresa terceirizada serão comunicados por autorização. Artigo 139, autorização. Autorização dessas coisas 139. Autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30 dias, 60 dias ou no máximo de 90 dias renováveis desde justificado o motivo. Essa coisa de pesquisa histórica. Entendi. Precisa de uma autorização para fazer uma pesquisa histórica dos autos. E daí, essa parte para ter essa autorização e um credenciamento para essa pessoa aceitar, poder ver os autos, né? Pode ser de 30 dias, 60 dias e um máximo de 90 dias. Renováveis desde justificativa e motivo. E 139G, finalmente. Para pesquisa científica, busca e fornecimento de informação, não haverá incidência de pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviços de extração de cópias reprográficas. E custos, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos. Nessa pesquisa científica, se tiver curso para gerado no serviço de extração das cópias, que isso aparece bastante na lei de acesso à informação também. Os referentes matérias utilizadas eventualmente nos termos do artigo 12 da lei 12.527 de lei de informação. Perfeito. Finalmente está acabando. Próximo, 1192. O 1192 está no capítulo 11 do processo eletrônico, na seção de sistema de processamento eletrônico. 1192 fala da autenticidade e integridade dos autos e peças processuais que serão garantidas no sistema serão garantidos no sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital. Olha aí a pressão da certificação digital. Os documentos produzidos na forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor como garantia de origem de seu signatário. Súmula 2, 1192. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Inciso 1. No momento de digitalização para fins de autenticação. Inciso 2. No momento de transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Súmula 3. Fazem a mesma prova que os originais, as representações digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntada aos autos pelos órgãos de justiça, os seus auxiliares pelo Ministério Público e seus auxiliares, e pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral, e por advogados públicos ou privados, ressalvados a alegação motivada e fundamentada de adulteração, antes ou durante o processo de digitalização. Súmula 4. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no súmula 3 desse artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória, observadas quanto aos ofícios de justiça as disposições destas normas de serviço. Próximo. 1225. 1225 está na seção de protocolo de pressões intermediárias. Não lembro se isso aqui caiu na prova, não. E o 1225 estava na seção errada. É aqui. 1225 da consulta de movimentação de processuais e decisões. Movimentação. Tá. 1225. Os processos que tramitam no sistema de processamento
eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, tá. Então lá é eletrônico, então em segredo. Só poderão ser consultadas pelas partes procuradores habilitados a atuar no processo. Se está em segredo, só os procuradores habilitados, tá? Súmula 1. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluído no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, está em segredo, tem que colocar, avisar que está em segredo. Sim, 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 sim. Óbvio, né? Bom, também o cara tem que saber para ele falar, isso aqui está em segredo, você não pode ver. Bom, inciso 1, 1, 2, 2, 5. No ato de ajuizamento por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Inciso 2. No ato de transmissão, quando se tratar de recurso interposto em primeiro grau pelo órgão judicial de origem. Inciso 3. Por determinação do juiz ou do relator. Inciso 4. Automaticamente por expressa previsão legal conforme a tabela de classes e assuntos padronizados no sistema. Súmula 2. Indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos de legislação específica e é presumida válida a decisão judicial em sentido contrário ao de ofício ou a requerimento da parte. Súmula 3. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Interessante, interessante. E, finalmente, o carinha que teve mais artigos mudados foi em 2019. E o último artigo que mudou em 2019 foi o 1238. 1238, tá. Tá aqui na seção de tramitação dos processos eletrônicos, na subseção de elaboração de expedientes de ofício de justiça. 1238 diz assim: a criação de modelos de grupo usuário realizar-se-á a partir de modelos institucionais ou da autoria intelectual de magistrado e somente será permitido para as seguintes categorias, ou seja, modelos de grupos de usuários. Daí, para fazer então um monte de coisinha aqui, uns XV18 coisas. Criação de modelos de grupo. Na verdade, não entendi. Para que serve isso? Tipo, grupos de teams do informática? Bom, seguintes categorias de ajuizamento: ato ordinário, categoria de ato ordinário, categoria de autos, categoria de precatório e cartas precatórias e rogatórias, categoria de certidão de cartórios, categoria de decisões, categoria de despachos, categorias digitais, categorias de expedientes de distribuidor, categorias formais, categorias de mandatos e outros, categorias de ofícios, categorias de requerimentos, categoria de sentenças, categoria de setor técnico assistente social, categoria de setor técnico psicologia, categoria de termo, categoria de termos de audiência. Súmula 1, na configuração dos modelos do grupo usuário, o ofício de justiça preencherá na aba Informações o nome, tipo, área de classificação, grupo. Inciso 2. Na aba Movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Inciso 3. Nessa configuração de modelos, o ofício de justiça preencherá na aba, tá, isso aqui, então tem um, então aqui tipo, fez um treco de informação, um grupo, daí o grupo vai ter um monte de trequinhos para você escolher, você está preenchendo o treco de informação. S1018, vai ter umas abas e você vai ter que colocar umas coisas nelas. Na aba de informação, você tem que colocar o nome, tipo, área e classificação do grupo. E que estava nesses 18 grupos. Na aba de movimentação, tem que colocar a movimentação que reflita o teor do expediente. Na aba de compartilhamento, o tipo de grupo. Na aba de assinaturas, os agentes assinarão o documento. Colocar a assinatura digital. E na aba de atos de documento, o tipo de ato, de forma, o código e o modelo, se o caso, o prazo, o tipo de seleção, as partes de que se destina o documento e o modo de finalização. Súmula 2. Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 131. Súmula 3. Sempre que cabível, a fim de possibilitar o trabalho em lote e livros das filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características: uma vinculação dos atos correspondentes nos termos do artigo 1235, nomeação de modelo. Essas características são interessantes. Nomeação de modelo com termos que correspondem ao teor de documento, inclusive com a informação do ato vinculado, se o caso, e um modelo de indicação de cadastro, quer dizer, uma característica de indicação de cadastro, ou no nome do modelo quanto à sua necessidade e análise de cumprimento do ato judicial. Uma característica de indicação sobre o cadastro ou no nome do modelo, quer dizer, a primeira indicação era do cartório, a segunda indicação do ato judicial, no diário oficial.
Também tem que ter a característica de vinculação de movimentação específica a fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal e, por fim, tem que ter a característica de vinculação dos atos e encaminhamentos dos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, proferindo de forma automática, sempre que possível, a marcação de teor do documento para fins de publicação e emissão dos autos. E aqui no conteúdo tem um Ctrl M que eu não sei o que significa não. Próximo conteúdo. Ué. Daí 2020 foi o 122 em súmula 3. 122, 122, 122, 122. 122, 122, 122, 122, 122, 122, súmula 3, súmula 3, súmula 3. 123. É sobre as cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Ou seja, se cair, tipo, sempre cai alguma coisa, né, de chamada, né? Então, se cair alguma coisa de chamada, pode ser dessa coisa aí que mudou, essas cartas precatórias, rogatórias ou arbitrais. A segunda tese que mudou, primeiro caput, a carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. 3 cartas, tem 3 cartas precatórias. Como é que se diz? Isso aqui está no processual. No processual penal e civil também. A carta precatória, ela é mandada para quem mesmo? Para avisar que está tendo processo contra essa pessoa. E daí tem a carta rogatória, que ela é mandada para quando não sabe onde o cara está ou quando ele está no exterior. Isso, pronto. Súmula 3. Exclusivo em matéria criminal, a infância e de infância e juventude para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida de forma remota, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto ou na hipótese do artigo 995, súmula 2 da NSCG, que é as normas aí de corregedoria que eu estou lendo agora mesmo. Não se aplica esta vedação aos atos de matéria civil e aqueles a serem cumpridos em outro estado de federação ou por outro tribunal e também aos atos que devem ser cumpridos presencialmente para viabilizar ato posterior remoto. Por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente em teleaudiência. Interessante. Intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente em teleaudiência. 122. Tá. E daqui, deixa eu ver, 121. 21. 16, eu já tinha lido. 59 agora. 59. Já tinha lido 59? 16 já li. Foi o primeiro que eu li. 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59. Já pulei. O que que tem? Deixa eu ver aqui. Que capítulo? Quer dizer, que seção tal? 59. 59 está na seção de cadastramento, movimentação, controle eletrônico, processos e indícios. Tá. 59 diz assim: a extinção do processo. A extinção do processo, caso de improcedência total da demanda por força do acolhimento de impugnação do devedor, que estão no artigo 1165 do Código Processual Civil, quer dizer, 1015 do parágrafo único do CPC, que é a impugnação do devedor, ou em razão de estabilização da tutela, que estão no artigo 304 do CPC. Será que esses dois artigos caem? Bom, assim, teve uma extinção do processo. 2 casos: impugnação de devedor e estabilização de tutela. Impugnação de devedor de estabilização de tutela. Isso aqui seria legal, interessante se caísse, né? E a extinção de processos de execução por fora da procedência de embargos de devedor serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. A extinção será cadastrada apenas quando encerrada definitivamente o processo, nada restante a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente para tanto a ação principal, ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, e a execução fiscal, e a justificação, e a alienação ou arremetação, que é tudo isso modos de movimentação. E os embargos de terceiros.
Próximo 75. Opa, o que aconteceu? Travou. Não, não travou não. 75. Dos classificadores obrigatórios. Dos ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. Primeiro, o classificador é para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente com índice de assunto. Segundo classificador, por cópias de ofícios expedidos. Terceiro classificador, por ofícios recebidos. Quarto classificador, para GRD, que significa Guias de Recolhimento de Diligências. Guias de Recolhimento de Diligências, GRD. Guias que recolhem as diligências. Mas vamos fazer mais legal. Guias, GGGGG. Guias garantem. Guias garantem regulamentos rotativos de diligências não deu certo. É bom, GRD, Guias de Recolhimento de Diligências. Do Oficial de Justiça. Também tem o classificador de 5 revogados, 6 revogados. O sétimo classificador é o relatório de cargas eletrônicas. E o oitavo classificador é o para petições de documentos desentranhados. E um classificador, o último, para autorizações e certidões de unitarização de livros e classificadores obrigatórios. Pronto. Próximo, 1226 e 1227. E acaba. Eba, 46 minutos para ler toda essa coisa. Tanta coisa. 1226, 1226, 126, 126, 126, 126. Depois do 125, 126. 126 está aqui no consulta de movimentações processuais e decisões. 126. A consulta de íntegras de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Ou seja, quando o treco está lá na internet e precisa consultar, daí vai lá, tem regras. São as regras 1, 2, 3, 4. 4 regras, não? 4 regras. As regras por consulta na internet a primeira é os advogados após cadastramento no portal ESAGE e mediante uso de certidão digital ou login e senha poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força do procuração nos autos. Também, outra regra de internet é às partes será fornecida uma regra para acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a citação ou, quando solicitada, sendo possível requerimento e a retirada, pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Sobre a outra regra da consulta na internet para a consulta da íntegra dos autos digitais da internet será fornecida uma senha de acesso a terceiros legitimadamente interessados para autos que tramitem em sigilo, peritos assistentes e outros auxiliares de justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo, mediante autorização do magistrado. E a última regra da consulta na internet é nos processos eletrônicos de execução criminal. Processos eletrônicos, execução criminal. Inclusive no caso de segredo de justiça também, salvo determinação judicial, o sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo de pena imposta ou, a depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Parágrafo único revogado. Súmula 1 dos 1226. A solicitação de senha, pedir uma senha, poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais atendidos. A solicitação de senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ao seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, uma cópia do respectivo documento pessoal com foto. Súmula 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio do videoconferência. Legal. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por videoconferência, usando a internet, sendo necessária uma exibição do documento pessoal.
eu tô aqui. Esse é meu documento, meu amigo, Bio. E agora eu tô confirmado e me dá esse alta aí pra eu poder ver uma coisa. Bio. A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada. E, que é tipo, citação é mandar uma carta precatória lá pro cara e essa carta vai estar com as informações pro cara acessar, tá? A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada. E, em caso negativo, ela procederá a um ato citatório, com o lançamento de uma certidão. Vai fazer uma certidão respectiva nos autos e informação aos réus da concretização do ato. Súmula 4. Súmula 4. Após a confirmação da identidade do solicitante, a enfatização, efetivação da citação, se o caso a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal do atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntada nos autos históricos das comunicações. Agora, o último finalmente acabou, o 1226A. Esse aqui tem um caput e 5 súmulas. 5 parágrafos extras. 1226A, o acesso à entrega, a íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça ao terceiro interessado será franqueado mediante uso de senha pessoal e transferível, disponibilizada para a utilização do período de 24 horas após sua emissão. Pode usar por 24 horas, meu. Opa, meu! O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio contendo qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas, institucionais do atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com fato. Cópia do fato. Súmula 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Mesma coisa do Sol 1226. Após a confirmação da unidade judicial, encaminhará a senha do acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizado a solicitação juntada dos autos e históricos das comunicações e declaração de responsabilidade pessoal. Para os pedidos formulados, presencialmente, a impressão de senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, em hipótese em que, após digitalizados a importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. E olha, aqui o mais importante de todos, porque esse aqui tem um prazo. Súmula 5, decorridos 45 dias. 45 dias. 45 dias. Demissão das senhas dos termos do parágrafo anterior, aquela que dura 24 horas. No parágrafo anterior fala dos pedidos formulados presencialmente. Ou seja, o cara foi lá e pediu, tá. Passou, ele foi lá pedir uma senha. Os documentos mencionados no parágrafo anterior serão inutilizados, observadas as diretrizes do comunicado em 2010. Após essa impressão de senha para os autos secretos serão arquivados no classificador. Então, tipo, tem uma digitalização aqui. Isso. Não entendi o que é classificado, o que é errado. Não entendi esse 5. Tchau, baby.